Você consegue dizer, neste exato momento, como cada pessoa do seu time está de verdade? Eu não estou falando do que ele entrega ou da sua produtividade. Eu quero saber se você sabe como é que essa pessoa está de verdade. Se você precisou pensar mais de 2 segundos, esse papo é para você. Liderar time remoto virou um novo padrão. Todo mundo adotou e a maioria precisou adaptar alguma coisa. E uma boa parte ainda está descobrindo como fazer isso funcionar sem enlouquecer. E o que ninguém avisou quando esse modelo chegou é que ele exige uma habilidade que o presencial entregava de graça. Saber o que está acontecendo com a pessoa antes que ela chegue em algum limite. No escritório, isso vinha sem esforço. Só de olhar você já conseguia ver a olheira, ver um tom de voz mais seco, uma expressão mais cansada. Aquela pessoa que sempre fazia piada e do nada começa a ficar mais quieto. Você não precisava perguntar. O ambiente ele te contava isso. E no remoto, esses sinais somem. O que sobra é uma resposta curta, um ok sem contexto, uma câmera desligada, ou simplesmente a pessoa para de responder nos canais. E aí você, como líder, tentando adivinhar o que está acontecendo, apenas com base em mensagens de chat, em uma reuniãozinha de 15 minutos, e um gráfico que não diz nada sobre o estado emocional de ninguém. E esse é o problema que a gente vai conversar hoje. E antes de continuar, vamos deixar bem claro que esse episódio não é contra o home office. Muito pelo contrário. Eu sou super a favor do home office e eu acredito que cada profissional deveria poder escolher aonde e como rende melhor, seja no remoto, seja no híbrido ou no presencial. O que a gente está discutindo aqui é o que a liderança precisa fazer quando o time não está na mesma sala. Porque gerir presença não é a mesma coisa que gerir gente. E muita empresa ainda está confundindo essas coisas. Oi, eu sou a Tati e eu continuo por aqui substituindo o Bruno. E esse é o podcast Spoilers da Vida. E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Aproveita para seguir o podcast e ativar as notificações. Assim você não perde nenhum papo sobre comportamento e gestão que o Bruno vem produzindo há mais de 7 anos. E se você preferir, também pode acompanhar pelas outras redes sociais, que eu vou deixar todos os links aqui na descrição do episódio para a gente poder continuar conversando. O papo hoje é com você que lidera times de tecnologia. Vamos falar de liderança remota e principalmente como perceber se o time está bem, mesmo quando as pessoas não estão no mesmo lugar. Vamos começar por uma coisa meio óbvia, mas que muita empresa ignora. A comunicação digital coloca a gente em vários quadradinhos virtuais. Quadradinhos do Zoom, do Teams, um avatarzinho no chat, um cardzinho no Gira. As ferramentas, elas ajudam muito. E a gente aqui não vai virar inimigos de tecnologia dentro de um podcast que também fala sobre tecnologia. Seria irônico demais. Mas só olhando para as ferramentas, você não vai conseguir analisar tudo. Porque a ferramenta, ela não transmite nuance. E nuance é quase como uma segunda linguagem. Por exemplo, aquela resposta curta no chat de pode deixar, esse pode deixar, ele pode significar tá tranquilo, entendi. Ou então, não entendi absolutamente nada e eu tô com vergonha de perguntar. Ou eu discordo dessa sua decisão, mas eu cansei de ficar tentando explicar. No presencial, talvez você percebesse essas nuances pelo olhar, pela postura. No remoto, vira um texto na tela. E cada um lê com o tom de voz que quiser na própria cabeça. Você manda consegue ver isso hoje? E a pessoa, ela acaba lendo, pode ler como você está atrasado, eu estou decepcionado com você. Você manda depois me atualiza, e a pessoa lê, estou te vigiando. E isso não acontece por maldade. À distância, a gente não vê a vida acontecendo fora da câmera. Não dá para saber se a pessoa está respondendo o chat correndo enquanto esquenta o almoço, ou precisa buscar o filho na escola, ou está tentando revisar um código com o vizinho fazendo uma obra do lado. E aqui tem um perigo, a criação de grupinhos, tá? Principalmente quando você trabalha em modelos híbridos, né? Você tem o grupinho do escritório e o grupinho do remoto. Quem vai para o escritório ganha café, ganha conversa no corredor, ganha contexto que não foi documentado, ganha visibilidade. Ganha aquele, já que você está aqui, vem aqui rapidinho para uma reunião. E essa reunião rapidinho sempre acaba virando uma decisão, vira ali uma proximidade. Enquanto isso, quem está no remoto vira um quadradinho. É uma pessoa que entrega e pronto. A empresa, ela até diz que o tratamento é igual para todo mundo. Só que na prática a gente sabe que não é bem assim. Quem está na empresa acaba estando mais presente. E quem está longe precisa provar que está presente o tempo todo. E o remoto, a ideia do remoto, ele nasceu para dar uma liberdade. Só que quando ele é mal gerenciado, ele pode criar até uma forma de exclusão. A pessoa ela pode estar até entregando muito, evitando aqueles incêndios do dia a dia, mas se ela não aparece na conversa do corredor, ela até pode parecer que está menos envolvida. E aí a gente ouve aquela frase, fulano anda meio sumido, né? Mas será que ele sumiu mesmo? Ou será que o modelo da empresa só enxerga quem ocupa um espaço físico? Porque time bom não se faz juntando um monte de gente espalhada por aí. Time de verdade exige contexto compartilhado, exige confiança, exige liberdade para poder falar o que está errado antes da bagunça começar.
Só que no remoto, essa cultura não nasce sozinha. Se o líder não cultivar isso, o time vira só um grupo de estranhos. Agora vamos falar dele, o protagonista das neuroses modernas, aquela bolinha verde de status. Aquela bolinha que supostamente significa "tô disponível". Mas na cabeça de alguns líderes significa "tô vivo, tô produtivo, tô feliz, eu tô engajado". Mas calma lá. A pessoa, às vezes, ela vai no banheiro rapidinho e a bolinha fica amarela. O líder já fica em pânico. A pessoa fica offline às 5h59, acha que aquilo ali é muito suspeito. A pessoa não responde por uns 3 minutos, tem alguma coisa estranha aí. Daqui a pouco o líder tá igual um stalker corporativo. Fica monitorando se a pessoa visualizou a mensagem, confere o horário do último commit, se ela comentou no card, o último horário que mexeu em algum documento. Isso acontece muito, porque tem líder que foi jogado no remoto sem preparo nenhum. Antes ele controlava por aquilo que ele estava vendo. Ele via a pessoa na mesa, ele via o time reunido. E ele confundia aquele movimento de pessoas com produtividade. E aí veio o remoto. A pessoa sumiu de vista. E o líder pensa, meu Deus, como é que eu sei se essas pessoas estão trabalhando mesmo ou não? Só que essa pergunta ela já nasce errada. Porque, principalmente em times de tecnologia, o trabalho nem sempre parece um trabalho. Às vezes a pessoa passa 1 hora rabiscando no papel e vem com uma solução que economiza de 3 dias de um débito técnico. Às vezes ela dá uma volta no quarteirão e volta com a solução de um bug infernal. Muitas vezes o trabalho acontece longe do teclado, acontece na cabeça ali mesmo, juntando as peças. E aí vem a gestão do clique. Quantas horas online, quantas mensagens respondeu, quantos cards moveu, quantos commits fez. E isso dá uma falsa sensação de controle. Monitorar a atividade não é monitorar em par. Dá para você estar online o dia inteiro e não fazer nada de importante. E também dá para você ficar 2 horas quieto resolvendo um problema crítico que vai ter um impacto muito grande no futuro. Câmera ligada também não resolve nada. Tem empresa que transformou câmera ligada em prova de caráter. Todo mundo de câmera aberta. Para quê? Para fingir presença? Para ficar vigiando a expressão facial? É claro que a câmera pode ajudar, principalmente em conversas sensíveis, em alinhamentos importantes. Mas a gente sabe que tem dias que a pessoa não quer abrir a câmera porque não tá com uma cara de cansada ou porque não está emocionalmente muito bem. E aí o líder força a câmera, força uma resposta rápida, achando que está cuidando do time. Mas no final das contas, ele está só criando um ambiente de vigilância. E vigilância, ela não gera confiança. A pessoa aprende a parecer que está ocupada, responde qualquer coisa rápido, entra em qualquer reunião sem necessidade e abre a câmera até mesmo quando está cansada. E sabe o que acontece com isso? Sabe o que vai embora? Autonomia e criatividade. Aquela energia boa para resolver um problema. Porque ninguém trabalha direito ou consegue focar em tarefas difíceis sentindo que tem alguém controlando os seus segundos online. Muitos líderes controlam as pessoas por pura insegurança. Medo do time estar enrolando ou de perder o controle. Mas vigiar o tempo todo é cansativo demais. E o ambiente de tecnologia já é estressante demais. É uma montanha de coisa para mexer, é requisito confuso, é aquele bug que decide dar as caras numa sexta-feira no final do expediente. Exigir que o profissional resolva o problema e ainda fique prestando contas de cada clique é o caminho rápido para um burnout. Conexão humana, principalmente em um ambiente remoto, ela não cai do céu. No escritório, a convivência ela surgia ali no papo do almoço, no café, no desabafo ali do corredor. No remoto, se você não cria um espaço, a interação ela é quase zero. E antes que alguém ache que a solução é fazer alguma dinâmica de grupo com um abraço virtual, calma lá. Ninguém merece estar sorrindo logo de manhã cedo, né? Dá para conectar o time sem ser invasivo ou artificial. E isso tem muito a ver com maturidade, com processos simples e respeito. No ambiente digital, o líder precisa aprender a ler o que não está escrito. Se o time aceita qualquer prazo absurdo sem questionar, ou se as reuniões não têm mais nenhuma discordância técnica, não achem que isso é maturidade. Isso pode ser só um sinal de um time desconectado. Liderar à distância exige presença de espírito. Significa gastar energia criando um ambiente seguro e, principalmente, entender que nem todo contato com seu liderado precisa ser uma cobrança. Sem conexão, as pessoas param de colaborar e passam a focar em entregar a parte delas e fechar o notebook. E aqui entra um dos maiores crimes da gestão remota. Transformar o seu one-on-one como uma reunião de status. Gente, ferramenta acompanha a tarefa, one-on-one acompanha a pessoa. Se você abre uma one-on-one e passa 30 minutos perguntando como é que está a sua tarefa, você terminou aquilo, você vai entregar quando, qual o seu status, você perdeu a única chance que o liderado tinha de ser honesto com você. Porque tarefa, ela não se atrasa sozinha. Código não nasce bugado por vontade própria. O conflito, ele não some porque ninguém falou sobre ele. Tem sempre uma pessoa ali por trás. O one-on-one deveria ser um espaço onde a pessoa consegue dizer: eu tô travada, eu tô com dificuldade, eu tô cansada, eu não tô bem.
Só que ninguém vai se abrir se toda a conversa com você parecer uma cobrança. Ninguém mostra vulnerabilidade para quem só aparece para pedir entrega. Essa confiança mútua é aquela famosa palavrinha que todo mundo já ouviu, que é a segurança psicológica, que é quando a pessoa sente que pode falar, perguntar, discordar, admitir um erro ou pedir ajuda sem o medo de ser humilhado, punido ou tratado como incompetente. É uma coisa muito simples de entender, mas é também muito difícil de praticar. Isso ficou famoso também no projeto Aristóteles do Google, que estudou cerca de 130 times de tecnologia para entender o que fazia alguns times performarem melhor que os outros. E sabe o que apareceu como um fator central? A segurança psicológica. Não era só ter as pessoas mais brilhantes, nem o processo mais perfeito. Era assim ter um ambiente onde as pessoas conseguiam falar antes do problema acontecer. Agora, bora trazer esse conceito para a realidade de um time remoto. No escritório, se alguém trava, a frustração dele é visível. O colega do lado percebe, puxa a cadeira e fala: pô, deixa eu ver isso aí contigo. O problema, ele ganha espaço para ser resolvido na hora, de forma orgânica. No remoto, essa mesma pessoa fica travada em silêncio absoluto atrás da tela. Como ninguém está vendo a frustração dele, para aquele problema ser resolvido, ele precisa tomar a iniciativa de chamar alguém no chat. Só que a distância, pedir ajuda, exige um esforço um pouco maior. Se a pessoa já está insegura, com medo de parecer lenta, ou achar que vai incomodar o colega, que também está atolado, ela hesita, ela pensa: pô, se eu chamar alguém para resolver isso agora, vão achar que eu sou junto demais, ou vão achar que eu estou fazendo um corpo mole em casa. E aí o que ela faz? Tenta resolver sozinha. A grande diferença do remoto é que o bloqueio que seria resolvido, sei lá, em 5 minutos em uma conversa, no remoto pode virar um atraso de dias. E se a pessoa já hesita em chamar o colega, imagina falar com o líder. No digital, qualquer resposta mais seca, ela pode ganhar um peso enorme. A pessoa em casa não tem outros sinais para interpretar. Se ela traz um problema numa call e toma um corte, ela pode passar semanas sem se abrir de novo. Se ela pede ajuda e sente que foi julgada, ela passa a esconder os seus erros. E se ela discorda e o clima fica ruim, ela passa a concordar com tudo. E um time que só concorda é ruim. Sem debate, ninguém aprende, ninguém evolui, a criatividade some. É exatamente o que o projeto Aristóteles do Google provou. O que faz um time eficaz não é ter mentes brilhantes isoladas, é ter um ambiente seguro para errar, perguntar e construir junto. E antes da gente continuar, eu vou te pedir um favor. Se você está gostando desse episódio, curte, compartilha e deixa o seu review. E se você ainda não for um assinante do nosso podcast, assina e ativa as notificações. Assim você garante que vai receber toda semana aquele conteúdo exclusivo que a gente prepara para alugar um triplex na sua cabeça. E o spoiler de hoje é: liderar times remotos nunca foi sobre quem tem a ferramenta mais moderna ou o processo mais redondo. Não é o dashboard automatizado, a cerimônia ágil com termos em inglês ou aquele chat cheio de notificações. A gente precisa parar com essa obsessão em tentar controlar a produtividade do remoto e do presencial o tempo todo e definitivamente não é um software tirando print da tela que vai te dizer se o time está rendendo ou não. O desafio do modelo remoto continua sendo o mesmo de sempre. Pessoas, gente tentando trabalhar junta de lugares diferentes. Profissionais querendo fazer um bom trabalho mesmo sob pressão, querendo colaborar sem medo de parecer incompetente, discordar sem virar o chato do time e, principalmente, ter uma vida saudável fora do notebook. E aí, líder, aqui que mora o grande spoiler desse episódio. Se as pessoas do seu time não têm espaço ou segurança para dizer, seja na tela ou no escritório, que estão cansadas, travadas ou que discordam de uma decisão sua, você precisa parar e rever a sua liderança. O problema pode não ser o modelo remoto, e sim como você está gerenciando essas pessoas. Afinal, gerenciar por impacto é muito mais difícil do que monitorar status. Exige presença, escuta ativa e, principalmente, construir um ambiente onde as pessoas possam ser honestas. Liderança remota não é sobre controlar o tempo online de cada um. É garantir que, não importa onde o time esteja trabalhando, a comunicação ela vai continuar funcionando e a confiança mútua ela vai ser real. Tem uma frase que deveria ficar colada na tela de todo líder. Presença não tem a ver com estar online, tem a ver com estar acessível. Liderar no remoto não significa responder o chat em 2 minutos, ou estar em todas as reuniões, ou virar um psicólogo do time. Significa criar uma rotina onde pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Significa perceber que quando alguém fica quieto demais, o sinal é de atenção e não de cobrança. O líder que sabe ler o ambiente não espera o prazo estourar ou a pessoa pedir demissão para tentar entender o que aconteceu. Ela nota a mudança de comportamento antes e ela abre espaço para uma conversa de um jeito bem simples. Em vez de você perguntar por que você sumiu, soa quase como uma acusação, você diz: tô sentindo você mais quieta essas últimas semanas, tá tudo bem? Isso abre espaço para o diálogo. Em vez de você cobrar por que isso atrasou, você pergunta:
Cara, o que travou essa entrega? Como é que eu posso te ajudar? A forma como você aborda o time importa muito. Principalmente quando a única coisa que separa você das pessoas é uma tela de computador. Agora, bora pra parte prática. Porque assim, só ficar aqui apontando os problemas e sair andando é muita cara de podcast que fala de trauma corporativo e não é esse o objetivo aqui, tá? Bora falar de 3 movimentos que qualquer liderança remota pode começar a fazer a partir de amanhã. Nada mágico, nada mirabolante, tá? Primeiro, troque controle por combinados. Pare de usar a presença digital como um termômetro de produtividade. A bolinha verde não é métrica de performance. Ela só diz que o aplicativo está aberto, nada mais. Em vez de monitorar se a pessoa ficou online, o foco do líder precisa mudar para os combinados de entrega. É preciso alinhar o que realmente importa. Qual o resultado esperado? Qual prazo faz sentido? E como o time vai avisar quando bater no bloqueio? Um combinado bem feito libera as pessoas para trabalharem do jeito que rende melhor. Em tecnologia, cada um funciona de um jeito. Tem gente que prefere trabalhar logo de manhã cedo, tem gente que rende melhor à noite, e quase todo mundo precisa de blocos longos de foco sem interrupção. O papel da liderança não é padronizar o horário de todo mundo, é dar clareza para que essa flexibilidade não vire bagunça. Um bom alinhamento de entrega responde perguntas simples. O que significa de verdade essa tarefa estar pronta? Qual o canal direto para pedir ajuda se o prazo apertar? Que tipo de decisão você pode tomar sem precisar de permissão? Isso dá segurança para o líder e para o time. E reduz aquela tentação de ficar olhando status. Porque quando o combinado é bom, você não precisa ficar vigiando a cada minuto. Segundo, proteja os seus one-on-ones. Sem gira, sem teste, sem status, sem aquele papinho de só para eu entender rapidinho aqui esse caso. Definitivamente não. Foque na pessoa. Parece uma coisa simples quando a gente fala, né? Mas tem muito líder que às vezes fica ainda um pouco desconfortável, porque acha que se não tá falando de trabalho, não tá falando de entrega, essa reunião perde sentido. Só que esse tempo é justamente onde você constrói a confiança necessária para que a pessoa saiba que ela pode contar com você. E realmente são perguntas muito simples. Pergunte como é que ela está essa semana, o que tem drenado ela ultimamente, você tem conseguido se desligar do trabalho? Deixa a pessoa pensar, porque avaliar o próprio cansaço exige tempo. E muitas conversas importantes, elas começam depois de alguns segundos de silêncio. E quando essa pessoa falar algo difícil, não tente resolver a solução imediatamente criando uma lista de tarefas. Primeiro acolhe. Obrigado por falar. Faz sentido você estar assim. Bora entender o que dá para ajustar. Pode parecer uma coisa bem pequena, mas isso mostra para a pessoa do seu time que ela expor uma situação ao limite não vai gerar mais cobrança ou punição, e sim um suporte real. Terceiro, seja o primeiro a mostrar a humanidade. Gente, eu não estou dizendo aqui que é para o líder usar o time todo como um divã ou despejar todos os seus problemas pessoais. Mas você pode, sim, mostrar uma vulnerabilidade humana do seu dia a dia. Pode dizer coisas simples, como, pessoal, hoje meu nível de energia está muito baixo, a semana foi muito puxada. Falar que ontem foi difícil fechar, foi difícil de se desligar do trabalho. Tá? Ou até assumir um erro, pô, eu errei aqui nesse planejamento, eu comuniquei mal essa prioridade. Eu não tenho essa resposta, mas eu vou correr atrás para ajudar vocês. Quando o líder assume esse cansaço, um erro, ele deixa de ser um padrão impossível de alcançar. Ele mostra para o time que ninguém ali precisa fingir que é um robô. Quando você normaliza essa vulnerabilidade, as pessoas elas param de esconder o que está errado e começam a falar enquanto ainda dá tempo de ajudar. Mostrar a humanidade também significa mudar a forma como você reage quando alguém toma a iniciativa de ser honesto com você. No remoto, o tom da sua resposta escrita, ou até mesmo o seu semblante ali na câmera, eles falam muito. Se o liderado te chama e diz, pô, eu tô travado, eu não tô conseguindo focar hoje, a sua resposta ela vai definir se ele vai continuar confiando em você ou não. Se você responder com seco, tipo, vai atrasar? Você acabou de punir a honestidade daquela pessoa. Ela entende que se expor só traz dor de cabeça e na próxima vez vai preferir deixar o problema quieto e fingir que tá tudo bem. Liderar com humanidade, ainda mais à distância, é entender que o rendimento das pessoas ele oscila. É dar suporte e flexibilidade quando alguém avisa que tá no limite, sabendo que essa mesma pessoa vai entregar o melhor dela quando precisar. No final das contas, a confiança do time ela não nasce de um discurso pronto sobre cultura. Ela é construída no dia a dia, na sua resposta, no seu tom de voz e na sua capacidade de lembrar que por trás de cada quadradinho existe uma pessoa real. O modelo remoto ele não estragou a liderança. Ele só deixou mais exposto quem confundia produtividade com cadeira ocupada, confiança com vigilância
e alinhamento com excesso de reuniões. O modelo remoto mostrou que dá para trabalhar de um jeito diferente. Dá para liderar sem controlar cada minuto, dá para ter um time forte sem todo mundo estar no mesmo prédio e entregar resultados sem invadir o espaço das pessoas. Mas isso exige combinados claros, conversas diretas e muita escuta ativa. Exige a disposição de perguntar se a pessoa está bem e ter maturidade para lidar com o que ela trouxer. Então, na próxima vez que você abrir o chat com aquela vontade de monitorar quem está online, faça uma pausa. Em vez de fiscalizar o status da bolinha verde, use o tempo para garantir que os combinados estão claros e que o canal continua aberto para pedir ajuda. Esse é o começo de uma gestão mais madura, menos paranoica e muito mais eficiente. E eu te vejo no próximo episódio. Um abraço e até lá!